de João, no capítulo 15, e aí o versículo 8, nós temos um texto interessante, porque nós queremos tanto agradar a Deus, e a gente diz que ama muito Jesus, não é assim? Alguém aqui ousa dizer que não o ama? Não, todos amam, né? E é verdade, nós amamos o Evangelho, nós amamos os ensinos de Jesus, tanto que nós nos declaramos, dentro de um contexto geral, nós nos declaramos cristãos, ungidos, para servir a Deus, para seguir os passos de Cristo. Cristo é o ungido, né? Então, nós estamos ungidos no nosso coração, para seguir os passos de Jesus. Essa é a proposta. Ser um cristão, ser um ungido de Deus, é ser um seguidor de seu Filho Jesus Cristo. O ponto-chave é esse para nós. E Jesus, então, é o nosso mestre. Alguém diz, ele é o mestre dos mestres. Faz sentido, mas a grande verdade é que ele é o mestre. Acabou. Nós todos somos aprendizes. Estamos todos aprendendo. Aprendemos uns com os outros, né? Às vezes acumulamos um pouquinho de conhecimento, mais do que um, e aí repartimos com ele. O outro tem um pouquinho mais do que eu, reparte comigo, e assim sucessivamente. Isso é ser um ungido de Deus, tá? Carregar as palavras de Deus no coração, guardar as palavras de Deus no coração, amar as palavras de Deus e transformá-la em prática de vida. Esse é o grande segredo. E então o nosso mestre, o nosso irmão mais velho, vamos colocar assim, que o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus, ele é o primeiro de muitos irmãos. Na grande família de Deus, ele é o exemplo, ele é o mais velho, é o que nos ensina a agradar o Pai, é o que nos ensina a andar em direção ao Pai, é o que nos tira o medo de nos aproximarmos do Pai. Às vezes eu fico meditando quando Jesus esteve em carne aqui entre os homens, né? O medo que tinham de Deus. Os judeus tinham todo um ritualismo, né? Diz que até o nome de Deus eles trocavam de pena para escrever. Era todo um ritual assim, externo. E Jesus veio quebrando tudo isso. Foi atropelando aquelas regras todas, foi tirando aquele medo. E é Ele quem vai ensinar nós a orarmos e dizer, quando vocês for orar, vocês fazem, Pai Nosso, pronto, quebrou tudo. Acabou todo aquele ritual, todo aquele medo de Deus. Ele nos torna familiar ao Pai. Isso é nosso Pai. Pai nosso. Entendeu? Ainda que nós não o enxergamos, mas é o Pai nosso. Olha que coisa maravilhosa. E todo o Evangelho vem nesse sentido de nos aproximar do Pai, e dessa aproximação nos levar a viver de uma maneira que o Pai fique muito contente conosco. Eu não vou só dizer que o Pai fique feliz, porque o Pai é sempre feliz. O Pai é cheio de gozo, o Pai ele não se deprime, não se angustia, não se apavora, nele não tem sombra de variação, diz a Escritura. O Pai é perfeito. Só que como é que eu faço com que o nome do Pai seja glorificado? Frutificando. Essa é a expressão de Jesus em João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, nosso Pai, que deis muito fruto, e assim, frutificando, sereis meus discípulos. Se não houver frutificação, Jesus deixa bem claro, não havendo frutificação, só tem uma coisa que está errada. Qual é? Vocês não estão aprendendo de mim. Só não frutifica quem não aprende. Se estão aprendendo, se são discípulos, são alunos dele, estão sendo instruídos. A palavra discípulo aqui poderíamos fazer uma distinção entre um aluno e um discípulo, mas dá igual.
É aprendiz. É aprendiz. Entendeu? Então, se não estamos aprendendo com o mestre da vida, com Jesus, então não vamos frutificar. Mas se aprendemos dos seus ensinos, se nos aplicamos ao aprendizado e aprendendo, transformamos o aprendizado em prática, então é aquilo que ele disse: se as minhas palavras estiverem aí em vocês, e vocês estiverem conectados a mim, então estão ligados no que eu digo, estão ligados no que eu ensino, então as minhas palavras vão estar dentro de vocês e vocês vão estar conectados comigo, vocês vão produzir fruto. Ele até traz essa alusão, está aqui dentro do contexto, aquilo que conhecemos como a parábola da videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os raminhos. Vocês estão conectados aqui à seiva, ou seja, na expressão ele usou, o Espírito que está em mim passa para vocês. Nós ficamos no mesmo Espírito. A vida do raminho é a seiva que vem do tronco. Logo, essa videira verdadeira chamada Jesus, também tem uma seiva. A seiva dele é puro espírito. É espiritualidade. Se vocês estiverem conectados em mim, a minha vida espiritual, a minha condição espiritual, aquilo que em mim é consciência, passa para vocês. E vocês vão então estar na mesma consciência minha, no mesmo espírito que eu. E, conclusão, vocês vão produzir fruto. E dessa maneira, vocês vão trazer muitas glórias para o Pai. É assim que Jesus está nos ensinando. E aí, eu fui buscar qual é o fruto do Espírito. Conhecido, tudo que eu estou falando aqui é muito conhecido, né? Então, nós vamos cair lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, onde o irmão Paulo, em seus escritos, vai colocar: mas o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é, primeiro, amor. Amor. Então, a frutificação da qual Jesus está tratando o mundo precisa conhecer Deus. O mundo precisa saber como é Deus. Ele disse: só tem um jeito de o mundo conhecer a Deus. É vocês frutificando. Tá, Jesus, e o que nós vamos frutificar? O Paulo vai responder para nós: amor. Amém. Alguém diz que o amor é o que o amor faz. Sejam amorosos. Amém. Eu estava pensando, para definir um amor, né, claro, numa linguagem pueril, muito pobrezinha, do irmão Adilson, eu fiquei pensando no amor de pai e mãe. O pai e a mãe não ficam ali para a criança o tempo todo: olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ou seja, o amor não são palavras. Amor é proteção, amor é cuidado. Amor é ação do bem, do que é bom. Amor é sustentação, o pai sustenta. Tanto no sentido de fortalecimento, desde o momento em que ensina a criança a andar, até o sustento no sentido de pão, para nutrir e fortalecer a fim de que cresça, que desenvolva. Nenhum pai, nenhuma mãe, por mais que ame o bebezinho, não quer que ele fique bebê. Não é verdade? O pai e a mãe amam tanto que quer que cresça. Se o menininho não aumentar nada dentro de 1 ano, o pai já começa a pedir oração. Não é assim? Por mais que nós amamos e seja bonitinho um anãozinho, os pais não querem que os filhos fiquem anão. Não é verdade? E não tem aqui nenhuma discriminação, não. Porque logo quando surge o nanismo, se subentende que há uma deficiência física e
tem ali uma anomalia, algo precisa ser tratado. Eu conheci pai e mãe que gastaram muito dinheiro para ver o filho crescer lá 10 centímetros, 5 centímetros, entendeu? Há quem faça aquelas cirurgias que quebra os ossos da perna e põe lá um aparelho para alongar um osso do outro até que ele calcifique novamente, e faz isso várias e várias vezes, para o filho aumentar lá 5 centímetros. 5 centímetros, olha, a prova de que o pai quer que cresça. Não é assim? Isso é amor. Amor. Os pais amam os filhos. Amor é isso. Frutificar em amor é querer o bem do próximo, porque agora dentro da vida cristã, a frutificação, ela não é do que é meu, não é do meu filho, da minha mulher, ou do marido de alguém, não. A frutificação é no sentido do todo. Queremos que todos cresçam, que todos alcancem a estatura de varão, perfeito, de varoa, entende? A estatura da medida de Cristo. E aqui nós não estamos falando da parte física, mas da expansão consciente, do crescimento espiritual, de tal maneira que todos nós venhamos a alcançar a mente do Cristo, viver na sua consciência, ter entendimento da vida, saber as coisas através do Espírito e agir em amor, protegendo, ajudando, abraçando, erguendo, levantando, cuidando, suportando, entendeu? Corrigindo, não é assim? Esse é o padrão da vida cristã. Então Jesus diz, olha, é preciso frutificar, de sorte que não dá para nós sair por aí, até dá, mas não devemos sair por aí declarando, eu sou um cristão, eu tenho um coração crístico, olha, eu sou um homem espiritual, eu sirvo a Deus, sem amor, não dá, não funciona, não funciona. É preciso que essa frutificação surja, e é interessante, não trata-se de adjetivos, não trata-se de filosofia, não se trata de nós chegar e ficar simplesmente espalhando sinônimos em cima da palavra amor, não, é ação. O fruto do Espírito é amor, ação, alegria. Eu não vou discorrer sobre cada um aqui, porque eu tenho um objetivo nessa noite. Paz. Já viram? Eu sou um cristão, irmão, olha, estou seguindo Jesus, estou na escola de Jesus. Entende? Eu amo Jesus, irmão, mas não tem paz. Não funciona. Ou você está indo na escola de Jesus só para comer a merenda, entendeu? Não está anotando, não está meditando, não está aprendendo, está com vergonha de fazer a pergunta certa, está com vergonha de dizer, olha, Jesus, eu não entendi isso aqui, não compreendi, Senhor, me dá sabedoria. Tem gente que tem vergonha, não é? Tem pessoa que vai para casa sem entender o assunto, vai embora. E aí eu estou falando na relação dele com Deus, com Cristo. Tem gente que nem ora, né? Não é verdade? Alguém que não ora não aprendeu nada de Jesus, deve. Entendeu? Irmão, tanto ora. Irmão, não tem tempo. A vida é muito corrida. Você não aprendeu nada. Aí não vai. O que vai acontecer? Vai acontecer de, olha, eu sirvo Jesus, mas é uma luta. Entende? Olha, irmão, Satanás, entende? Me dá uma raiva quando ele vem com isso.
Irmão, o inimigo se atravessou, irmão. Olha, o inimigo. Eu conheço esse inimigo. Ele tem uma aparência com alguém que eu conheço. O inimigo é tu que fala isso. Entendeu? Esse é o resultado teu. Não tem alegria, não tem paz. Paciência, fruto do Espírito. Ah, irmão, olha, eu estou orando, Deus me livre de eu ir para o inferno. Tem gente que tem um medo do inferno, né? Não quer ir para o lixão. Né? O inferno é o lixão. Não quer ir para o lixão, então ele está preocupado com o lixão. E é ruim para o lixão mesmo. Outro dia eu tive que ir num lixão aí, até vi lá umas crianças e um povo lá coletando coisas, mas tem um mau cheiro aquilo lá, que coisa horrível. Que lugar ruim para passar o dia, entendeu? Então, tem razão de não querer ir para o lixão. Né? Então, mas o medo de ir para o lixão, o medo de ir para o inferno, entendeu? E ora a Deus o tempo todo, mas não tem paciência para nada. E acaba lá no lixão. Acaba vivendo uma vida infernal, ruim. Entende? Atribulada. Amabilidade. Tem gente que não consegue tratar o outro com amabilidade. Né? A gente quer bronca, né? Já viu aquele lugar que a gente entra? Bom dia, senhor. Bom dia o quê? Olá, tudo bem? Tudo bem com essa droga de vida? Como é que fala isso? Quem que está bem nesse Brasil? O sujeito está ruim, né? E ele está ali na fila para comprar pão ou para pagar alguma coisa, está ali no banco, né? Ruim com ele mesmo, entende? Mas de repente ele olha para o outro, Jesus te ama. Ele quer falar de Jesus para os outros, mas não tem nada de amabilidade. É horrenda a sua atitude, a sua ação. Bondade, fidelidade. Como eu disse, o meu objetivo é outro, então eu vou. Mas vai pegando aí bondade, fidelidade, mansidão. E aí eu chego no fim dessas características do fruto do Espírito, ou essas virtudes de quem produz fruto espiritualmente. Domínio próprio. Domínio próprio. Eu olho aqui o amor e aqui no fim o domínio próprio. No meio tem todas as outras características que falei aqui, que mencionei. Mas domínio próprio. O que mais falta para os seres humanos. É o que mais falta. Domínio próprio. Também você pode ler ali temperança ou autocontrole. Domínio próprio é isso. Autocontrole, temperança. Entendeu? A falta de domínio é tão grande, mas tão grande, e ela começa lá dentro. O problema está lá dentro. Não é o domínio, porque é interessante, as pessoas conseguem fingir bem. Está o marido e a mulher discutindo em casa, alguém bateu palma lá, os dois ficam, parecem dois anjos. Pois não, ele fica bonzinho, elas, entra irmão, vem tomar um cafezinho, mudou tudo, entendeu? Quer acabar com uma bronca de marido e mulher, bate palma no portão. Os filhos que estão aqui, quando vê papai e mamãe discutindo um com o outro, vai lá no portão e fala assim, os dois já, entendeu? Mas não é disso que eu estou tratando. Quando eu trato aqui de domínio próprio, a partir da visão do fruto do Espírito, eu estou falando de uma conscientização que está para trás da mente. Você ter a sua consciência ativa, filtrando os seus pensamentos, filtrando os seus impulsos, filtrando todas as suas ações antes dela sair, partir de você. Filtrando o que você vai falar, o que você pensa,
Porque sabe qual é o problema? Quando você foi para o primeiro ano lá, no meu tempo, o primário, né? Agora tem antes o prézinho, tem o jardim de infância. Mas quando eu fui direto lá, não tinha na minha época isso aí, então ia lá no primeiro ano. E quando chegou lá, a dona Marlene, que não é a minha mãe, mas uma professora que tinha no Gaspar, eu lembro como se fosse hoje. Eu ia fazer 7 anos de idade. E ela pegou lá na minha mão e foi fazer uns morrinhos assim, ó. E largou a gente fazendo aquilo. Acho que foi uma semana fazendo aquele morrinho. Entende? Aí eu fazendo morrinho, a gente não sabe. É morrinho. Os primeiros saíram fora da linha, depois ia treinando, até que ficava só dentro da linha. Entende? Estava treinando coordenação motora. Não é isso? Ora, a nossa mente também faz morrinho. Só que os morrinhos da nossa mente são milhares e milhares de pensamentos que estão passando em nós, em sequência de morrinho. É raro quem pense o pensamento. Você ouviu o que eu estou dizendo? É raro quem pare o pensamento, e isso precisa de treinamento. Pare o pensamento, vou pensar o pensamento. Vou pensar a respeito, vou pensar se ele vale a pena, se ele deve ficar em mim, se eu devo desenvolvê-lo, se é uma ação que vai produzir resultados positivos ou vai produzir resultados negativos, porque do pensamento eu vou transformá-lo em ação depois. Entendeu? Primeiro penso, depois falo, primeiro penso, depois eu vou agir, primeiro eu penso, depois eu vou criar. Vou executar a criação, ou vou dar formação àquilo. E como não paramos para pensar o pensamento, o que ocorre em nós? Falta domínio próprio. Porque vem o pensamento, o cara vai fazendo. Conforme, se fosse meu pai, ele ia usar a seguinte expressão: o que vem na telha, ele faz. Passou aqui, ele vai lá e faz. Deu vontade de xingar, xinga. Deu vontade de brigar, briga. Entendeu? Deu vontade de se esconder, se esconde. Deu vontade de roubar, rouba. Deu vontade de trair, trai. Desenvolve pensamentos e pensamentos, vai às cadeias, esse sujeito passa a ser um homem mental, ele é carnal, a vida dele é na cadeia de pensamento, ele está perdido e não sabe onde se achar mais. É um produto da sua própria mente, não produz mais fruto, não tem equilíbrio. Anda por aí como todo mundo anda, mas ele não é um homem, uma mulher espiritual. E por que não é espiritual? Porque não é consciencial. Não desenvolve consciência. Faz as coisas toda no impulso da vida. Outro dia alguém conversando comigo, me ajuda, irmão, eu disse, o que tu precisa? Não, irmão, é que assim, ó, eu tenho uma revolta por causa disso, e eu estou cheio de medo que vai acontecer assim. Eu disse, meu Deus, que terra terrível de cardos e espinhos é essa tua mente? Você está dentro de pensamentos, correntes de pensamentos, tem uma roça de pensamento aí, e é só espinheiro. Tu usa do conhecimento adquirido para sofrer dentro da tua própria mente. Você precisa se encontrar, você está como pródigo em terras longínquas. Essas terras longínquas do pródigo é a terra da mente. E você está perdido como pródigo, ao ponto de começar a desejar até o que não presta. Dentro dessas
cadeias de pensamento, às vezes pensa em tirar a vida, às vezes pensa em tirar a vida do outro, às vezes pensa em acabar com tudo, entendeu? E por que isso? Porque está perdido, sem consciência, sem luz. A frutificação do Espírito deve trazer a nós iluminação tal que nós tenhamos domínio sobre a própria mente. Quero te dizer nessa noite, e isso aqui eu vou te falar assim, ó, com toda a convicção da minha alma, de alguém que já está aqui há 19 anos dizendo para vocês, eu não tenho luta. Olha só, entende? Convivendo com cada um de vocês. E não tenho mesmo. Não é um fingimento. Não é, como é que é? Alguém me pergunta, Deus, tu não fala assim porque tu queres transmitir palavras positivas para a pessoa? Eu disse, meu filho, eu não sou tolo. Quando dói, eu digo ai, ai. Doeu, doeu. Agora, se também não tenho, eu não invento. Entendeu? Eu não vou ficar, cara, que dor de dente sem dor de dente. Agora, se o dente doer, eu corro lá no dentista. Só, tem um remédio enquanto ele não me atende. Você entendeu? Quando eu digo que não tenho luta, eu não tenho mesmo. Eu não preciso fingir nada para ninguém. Eu não tenho luta. Só que eu aprendi a ter domínio próprio. E a avaliar as coisas na minha mente. E descobri uma coisa, não tem luta fora da mente. Quer que eu prove? Olha o que eu estou dizendo. Fora da mente não tem luta. Ah, irmão Deus, para aí. E a enfermidade, e um acidente, isso não é luta. Você já está falando, é uma enfermidade. O acidente é um acidente. Tá, irmão, não é luta? Não. Luta é um combate que te aflige, que te angustia, que tu não sabe se vai vencer, se vai perder. Entendeu? Não. E toda luta é mental. É mental. Vou provar para você que é. Vou usar as palavras do meu neto Vitor. Vovô tem razão. Eu disse, como é que tu chegou a essa conclusão, Vitor? Não, porque se a gente der uma pedrada na cabeça do sujeito, ele desmaia, não tem mais luta nenhuma. Com essas palavras, o Vitor quis dizer para mim que se alguém leva um impacto e perde a mente, acabou a luta. E não é verdade? É pura verdade. Toda luta ou vem do seu conhecimento, e todo conhecimento é passado. Então vem, ou porque lá teve uma rixa, ou porque lá alguém disse alguma coisa, ou porque lá não aconteceu como você queria, ou porque lá me magoou, ou porque lá aconteceu tal coisa e eu fiquei odiando, ou porque lá atrás isso, aquilo, toda a negatividade de um passado. Então, a mente navega no passado e traz os seus traumas, traz as suas angústias, traz os teus terrores, traz tudo aquilo que não presta, anula a consciência e se coloca como algo que é aquilo que o sujeito pensa que é. É assim que funciona. Ou então, outro tipo de luta é quando na sua imaginação você fica inventando o futuro. E aí fica inventando o futuro. O que será o amanhã? Não é que diz a música lá, responda quem puder. Entendeu? Como vai ser? E na minha aposentadoria? E se eu morrer? Se tu morrer, meu filho, tudo continua como está, entendeu? Quem se foi tu. As coisas tudo continuam como está. Pode morrer hoje que a terra continua, que tudo continua como sempre foi. Tem gente que se acha tão importante, né? Se eu morrer, o que vai ser da minha esposa? Querido!
nova e velha, irmão Silvio, não tem, entendeu? O cara se acha, né? Porque, não, se eu morrer, o que vai ser, o que vai ser? Tudo continua. Às vezes choram aí uma semana, 2. Mas vai continuar a vida toda como sempre foi. E é a verdade, é a mais pura verdade. O meu maior amigo foi o meu pai. Eu não sei nem onde ele está sepultado. E não se assuste com isso, tá? Foi um acordo entre eu e ele. Meu pai era meu amigo. Lá em casa, qualquer um de nós, quando fala no nosso pai, nossos olhos brilham, porque foi uma vida bem vivida. Eu sou muito grato a Deus pelo pai que eu tive. Você entendeu? Mas a verdade é que ele foi. Como diz a Escritura em determinado texto, falou, foi pelo caminho de todas as gentes. O caminho de todo homem. Eu vou, você vai, e não adianta. Então, não projete, não fique imaginando um futuro como se você fosse dono da sua estadia aqui, entendeu? E que tenha o domínio sobre o seu próprio espírito. Você não tem. Eu não tenho. Entendeu? Então não viva a imaginação, da onde vêm as fobias, os terrores, os medos, as doenças que eles dizem que é a doença desse século. Por que a doença desse século? Porque a depressão, as angústias todas, elas todas vêm da mente, dentro da imaginação do indivíduo. Se eu for, quem vai cuidar do meu filho? Se eu for, como é que vai ser? Se eu não tiver um salário tal, como é que vai sobreviver a minha família? Ei! Há milhões de pessoas na Terra que não têm aposentadoria, que não têm uma pensão, que não têm... Há milhões. Aliás, tem mais que não têm do que os que têm. Mas estão vivendo. Se é isso que te deixa aqui, pode partir tranquilo, sem preocupação. Que tudo vai continuar normal, entendeu? Vai estar tudo certo. Essa é a grande verdade. Mas eu estou só tentando te explicar, não sei se eu estou me fazendo entender perfeitamente, tá? Como nós temos traumas, doenças, tristezas, tá? Que vêm do conhecimento do passado. O conhecimento da sua vida, o seu olhar para o passado. E como temos fobias, angústias, que vêm da projeção futura, entendeu? Agora vamos fazer uma paradinha aqui naquilo que realmente é a vida. Por exemplo, Deus é atemporal. Deus não tem passado, não tem futuro. Deus é atemporal, Ele é agora. Deus é agora. Certo? Deus não tem luta. Já pensaram um Deus cheio de luta? Vou falar com meu Deus, olha, Senhor, eu vim aqui porque eu estou cheio de luta, são grandes problemas que eu trago para ti. E aí Deus olha para nós, ó, meu filho, somos 2. Eu também estou cheio de problema, eu estou apavorado, ansioso, angustiado. Já pensou Deus respondendo assim para você? O que, Senhor? Tu também? Não, Deus não tem isso. Deus é a vida. E a vida é agora. Sem passado, sem futuro. Simplesmente é. E é interessante porque o que Jesus nos chama a ser é exatamente isso. Se irmos lá no Gênesis, Deus criou nós a sua imagem e semelhança. Então nós somos um espírito consciente. Consciente. Que
é eterno também. Eterno é uma palavra para dizer, tem uma vida perdurável, também é atemporal, não tem passado nem futuro. O que tem é uma vida, uma consciência que se desenvolve constantemente, entende? Vai evoluindo, crescendo, enquanto está em um crivo aqui nesse corpo. Lembrando que você não é a sua mente. Assim como você não é o seu corpo. Concorda? Alguém disse, não, eu sou o corpo também, eu não posso admitir. Eu sou o corpo. Eu disse, tá, então corta um braço teu, tu te acabou? Tu é o corpo, tirou um pedaço do corpo, como é que fica? Tem pessoas que perderam os 2 braços e as 2 pernas, são a mesma pessoa. Estão num leito, você chega, conversa, é a mesma pessoa. Tem as mesmas aspirações, os mesmos sonhos. Porque você não é o corpo. E quando o corpo tomba, eu e você saímos do corpo. Saímos do corpo. Detalhe, você vê o seu corpo e sabe que saiu. E todas as limitações conscientes fora do corpo expande. Não rejeite sem pesquisar, sem meditar. Mas vou te dizer uma coisa: fora do corpo adquirimos onisciência. Para aí, irmão, Deus, onisciente é só Deus. É? Você veio de onde? Você é um pedaço de quem? Deus é espírito. Então, uma consciência. Certo? Ele pegou um pedacinho do seu espírito, que é ele mesmo. Eu já falei aqui outro dia sobre... Olha o candelabro. Tem a vela do meio e os braços laterais. 3, formando 7. Tá? Quando o sacerdote ia acender o candelabro, a vela do meio fornecia chama para as velas laterais. Com uma chama, ele fazia as outras chamas. E eu já expliquei aqui, parece-me que semana passada, que a chama, por mais que eu vá dividindo ela com outras velas, ela não deixa de ser ela mesma. Ela não diminui. A chama não diminui à medida que se divide. Ora, cada um de nós aqui é uma chaminha da grande chama, chamada, ou por nós, denominada Deus. Somos espírito do seu espírito, diz o salmista. Então, quando o Salomão diz assim, olha, vindo o fim da vida, o corpo, que é pó, vai voltar para onde? Para onde volta o pó? Para o pó. O corpo vai voltar para o pó, por isso que vai lá e sepulta. Ah, irmão, mas é por isso que eu não quero ser cremado, porque tem que voltar para o pó. Tá, meu filho, a cinza vai para onde? Tem gente que gosta de complicar tudo, né? Então bota lá, a cinza não é pó também? Mistura, bota, é tudo pó, entendeu? Então vamos lá. O pó voltou para o pó. E como é que Salomão disse? Mas o espírito volta aonde? Volta a Deus. Vai retornar, vai incorporar de novo. É a chama de volta para a chama. Entendeu? Ora, esse retorno nos dá onisciência. De sorte que se você for fazer um exame bem apurado do Gênesis, nós viemos da inocência para a consciência. E vamos da consciência para a onisciência. Eu não vou ficar aqui tentando provar para você que eu estou certo, tá? Vai estudar. Vai lá.
Pega os textos de Paulo, pega os textos bíblicos, que está cheio de texto para você avaliar e analisar, certo? Eu só quero te conscientizar. Ora, essa consciência que em nós, ainda no corpo, deve se expandir, deve crescer, para poder administrar a mente, ok? Que é o correto, porque onde é que Eva atrapalhou-se e Adão na história do Éden? Uma alegoria lá. Ali não é um estudo, não é um escrito científico. É assim, porque... Não. Ali trata da humanidade na vida. Adão é o humano. Rava, ou Eva, a vida. O humano na vida. Ok? Quando nós chegamos lá, o que aconteceu com o humano? Ele se alimenta do quê? Do fruto? Não, lá no Éden ele se alimentou do fruto? Não, do conhecimento. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento. Ao acumular conhecimento, ele vai extinguir uma coisa que ele tinha, mas não percebia. Ele tinha consciência. O conhecimento vem e vai formando camadas sobre a consciência, vai impedindo de ele ser intuitivo e comunicar-se com Deus. A comunicação com Deus está dentro. Entende? Eu escutei Deus falar comigo aqui. Não é assim. Pode até ser tão forte a experiência intuitiva que aparenta vir de fora. Mas a grande verdade é que o reino de Deus está onde? Dentro de vós. O reino de Deus não está para fora. Ele não está nas camadas externas. Também não está no terreno mental das experiências de conhecimentos individuais. Não está no acúmulo de filosófico, científico, de doutrinas e dogmas. Não. O conhecimento de Deus se dá na consciência do indivíduo. Deus comunica-se com a nossa consciência, lá dentro de nós, ao ponto de Paulo escrever e dizer, olha, há um evangelho que todo homem recebeu. Todo ser humano recebeu o evangelho. Aquele que não recebeu pela lei de Moisés, ou não recebeu pela pregação do evangelho de Cristo, ele tem a lei de Deus escrita na sua consciência, que aprova ele fazendo o que é bom ou o que é mal, ou reprovando quando é mal. Está lá dentro de todo ser humano. O problema é que nos acumulamos de conhecimento e travamos a consciência. Deixamos de ser conscientes. Na ausência de consciência, somos mentais. E na mente, guerreamos. Guerreamos ao ponto de perder o nosso livre-arbítrio. Sabia? A guerra mental é tão grande que pede para qualquer um parar agora. São pouquíssimos. Olha, 99,999 não conseguem parar de pensar ou parar o exercício dos pensamentos correntes. Quando, na verdade, nós deveríamos pensar, agora, os morrinhos lá do primeiro ano, tá? Era para ser um morrinho e consciência. Outro morrinho, consciência. Ou seja, eu preciso pensar o pensamento. Eu preciso pesar o pensamento. Eu preciso avaliar o pensamento. Cada um deles. O domínio próprio vai surgir exatamente aqui.
Não há como frutificar se sou simplesmente mental. Não tem como frutificar se sou um produto dos pensamentos correntes em mim. Se sou o fruto de tempestades de ideias. Não. Eu só frutifico sendo consciente. Sendo consciente. O homem iluminado é aquele homem que atua pela sua consciência. Que pesa os seus pensamentos, que pesa as suas ações, que pesa as suas atitudes, as suas palavras, que domina a si mesmo, que tem temperança, que antes de agir, pensa, mas aí ele pensa como agir. Essa é a condição da consciência atuante na nossa vida. Imagina Jesus, ô mestre, não vais na festa? Agora não. Mas por quê? A minha hora não é chegada. Por que a minha hora não é chegada? Porque eu estou avaliando vários assuntos que vão ocorrer dentro desse processo. Outra coisa, eu estou conectado. O homem que trabalha a consciência, ele é um homem intuitivo. Ele não faz as coisas por fazer. Ele intui o que vai fazer. Às vezes todo mundo está se alegrando porque vai ter tal evento. Ele não. Ele está em profunda meditação porque lá no seu íntimo tem informações por detrás dos pensamentos que o levam a agir na contramão de todo o impulso mental dos indivíduos. Você está me entendendo? Esse homem, Paulo chama também de homem espiritual. Quando se vai fazer um desenho, se for desenhar, a mente ela é toda loteada. E ela é extremamente carnal. Eu considero a mente um braço da consciência. A consciência trabalha lá nela. Quando não está bloqueada. Entendeu? Quando a mente não assume, através de seu conhecimento, as ações e abandona a consciência. Certo? Mas então ela está aqui, dentro de um plano que vai se manifestar na carne. Atrás do quadro do loteamento da mente, nós temos, forme um quadro aí na sua mente, e atrás uma meia-lua. E põe um pontinho dentro da meia-lua. Esse pontinho é consciência, ela está no espírito. O homem espiritual é sempre um seguidor da consciência. Ele é consciencial. Não tem para ele nada que não seja crivado na consciência. Ele não se vê nu, ele se vê vestido. Não nu no corpo, não é disso que eu estou tratando. Ele se vê amparado dentro de si. Ele diz, não, eu sei o que precisa ser feito. Eu sei como deve ser feito. E eu não vou fazer nunca contra aquilo que é verdade em mim. Eu não vou nunca mentir, porque consciencialmente eu estou convicto de que a verdade deve prevalecer. Eu não vou pegar o que é do outro, porque eu estou conscientizado. E isso não está dentro da cadeia de pensamentos natural, essa que corre o tempo todo guerreando com os indivíduos. Você está conseguindo entender pelo menos um pouquinho? Às vezes é difícil de eu me pronunciar aqui, porque aquilo que está dentro de mim para te dizer, às vezes contraria tudo que está lá. Então, quando eu digo assim, não tenho luta, é que eu estou vivendo consciência. E consciência é agora. Consciência é agora. Se você parar
e refletir o que eu estou te dizendo, eu faço uma pergunta aqui. O que te falta agora? O que falta? Agora. Nada. Não falta nada. Você está entendendo? Viver consciência é ter essa percepção que tudo em nós está perfeito. Até as nossas imperfeições são resultados de pensamentos equivocados, de conhecimento acumulado, mas a conhecimento não da consciência, não espiritual, não intuitivo, conhecimento que foi jogado em nós como se fôssemos uma terra de lixão. Ou não é? Ai, porque se eu não for hoje, vai acontecer o quê? Você está entendendo? Quando Jesus vem, você olha para Jesus, você e eu, nós, ficamos admiradíssimos com as ações do Senhor, com a sua postura, com a sua atitude diante dos quadros da vida. A gente não fica maravilhado, diz, poxa, que coisa linda, mas Jesus tinha resposta para tudo, mas Jesus não se assustava com nada, Jesus era um homem sem medo, Jesus era um homem que tinha poder, mas ele era Jesus, o Filho de Deus, e tu é filho de quem? Tu é filho de quem? Olha só, nós distanciamos Jesus de nós pelo conceito mental, mas quando nós vamos parar para nos conscientizar da verdade, Jesus teve a coragem que a maioria de nós não tem. Eu e o Pai somos um. Irmão Adilson, mas era Jesus. Era Jesus. Tá, e daí tu é o quê? Tu e o Pai são o quê? Dois? Distantes? Você está entendendo? O que Jesus estava trabalhando era consciência. Eu e o Pai somos um. Nós não somos diferentes. Ele estava trazendo todo o conjunto do ensino de Davi, lá nos Salmos, sem nenhum dogma, sem nenhuma religiosidade, sem nenhuma teologia sistemática confusa na mente dele. Ele estava tratando das profundezas do seu ser, consciência, eu e o Pai somos um. Você sabe qual é a palavra, o texto que os crentes mais têm medo? Agora não estou falando de cristão, não, estou falando de crente. Vocês sabem qual é? Quer fazer um crente dar uma freada nas quatro rodas e ainda puxar o freio de mão? Olha para ele e diz, se tu é perfeito, acabou com ele. Acabou. É assim com você? Perfeito só tem. Perfeito é só Deus. Perfeito é isso, perfeito é aquilo. É? Você sabe por quê, né? Por causa dos pensamentos, da mente. Por causa do acúmulo de conhecimento ruim. Conhecimento que foram plantando em você, desde... Nós não temos perfeição, mas vamos parar agora e vamos dar uma estacionadinha nessa corrente de pensamento, só mais essa, eu já vou acabar, tá? Só assim, ei, para, você está aqui agora comigo? Está aqui? Tá, então, para aí, não tem futuro. Não tem passado.
Esquece o teu corpo. Esquece os teus pensamentos por um pouquinho. Esquecer, que eu digo, não é que tu vai parar de pensar. É só que você não vai dar atenção aos seus pensamentos. E reflita comigo só um pouquinho. Você tem consciência de que está aí? Está conscientizado de quem é você? Hã? Você se conhece? Não, que você fala de um monte de gente, não fala? Hã? A gente fala até pelos cotovelos. E aí, tu te conhece? Assusta, né? Você é um espírito que está aí dentro desse corpo, certo? Esse aí te pertence, tá? Tem que dizer que só sai desse corpo que não te pertence. O teu te pertence. Você é um espírito aí dentro desse corpo que tem consciência que está aí. Você é uma consciência. Como eu não consigo explicar a Deus, eu não consigo explicar você, nem a mim mesmo. Entendeu? Mas essa consciência é a chama divina que está aí dentro do corpo. É a sua vida. Ei, ela é perfeita. Você concorda? Essa chaminha aí, que a gente chama de vida, é perfeita, não é? Aí está a consciência. A sua consciência está aí. Ela é perfeita. Aí isso aí é tu? E você tem medo de dizer que é perfeito? Ai, meu Deus. Mas a gente comete muitos erros. Mas eu não estou falando do que tu comete, eu estou falando de ti agora. Olha a mistureba que a gente faz, meu irmão. A gente mistura o que pensa, o que faz, o que acha, com aquilo que a gente é. Nós somos perfeitos. Ainda por isso que o Paulo escreve, sede perfeitos. Vários escritores bíblicos, ser perfeito. Olha Deus dizendo lá para o Abraão, ser perfeito, anda na minha presença e ser, não tem anomalia, não torça as coisas. A frutificação vem da conscientização de quem somos em Deus, por Deus, através de Deus. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras, os meus ensinos estiverem em você, então vocês vão produzir muito fruto. Aquele que não está em mim está desconectado, está desligado, está como o pródigo lá na terra dos porcos. Resumindo aqui, né? Ele foi para a terra dos porcos, entendeu? Que gastou tudo que tinha e não tinha mais nada para gastar, e que agora veio a padecer necessidade. Ele estava fora de si. O que é estar fora de si? É estar fora da sua consciência. Fora da sua consciência, ele desejou andar com os animais, com medo que os animais comiam. Até que a parábola vai dizer o seguinte: caindo em si, voltou para si, voltou a consciência, avivou a chama, voltou a luz, a lucidez, e dentro da consciência, ele se dá conta, vou conversar com meu pai, vou voltar para o meu pai. E aí você sabe a história. Examine a si mesmo. Examine a si mesmo. Provai a vós mesmos, se ainda permaneceis na fé. Tem esse versículo. Tá? Então, olha só. O que eu quero que você saia daqui hoje é conscientizado de que você é uma bênção. Você pode ter falhado muito, ter errado muito, mas você, em sua essência, é uma bênção. Você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança do seu Pai. E você deve sair daqui hoje avaliando tudo que passar pela sua mente.
Não tenha medo de avaliar a sua mente. Antes de dizer que não dá, que é impossível, que as coisas não funcionam, que você não merece, ou antes de ter medo da vida, você entende? Conscientize-se que Deus está aguardando você para se alimentar na mesa do seu reino. E o reino de Deus é dentro de você. Aí dentro Deus vai te servir coisas maravilhosas. Se você parar com a bobagem, não sou perfeito, não sou falho, sou não sei o quê, para com isso. Entendeu? E simplesmente olha para o agora. Para o agora. Irmão Adilson, tem gente que é atribulado até com a oração. Atribulado com a oração. Eu conheci várias pessoas. Irmão, eu estou preocupado. Qual é a sua preocupação? É que eu não estou orando muito. O que é orar muito? Isso é pensamento errado. Vai para a sua consciência. Teve gente que orou 2 palavras. Entendeu? Teve gente que só disse socorro. E foi uma baita de uma oração. Entendeu? Deus socorreu. O Pedro no meio das águas. Senhor, salva-me. Só, que oração rápida. Entendeu? E teve gente que falou a noite toda, blá, 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 e não chegou em lugar nenhum. Não resolveu nada. Consciência é o que vai trazer o domínio próprio. E se dominamos a nós mesmos, então temos vida equilibrada. Vida equilibrada é vida no caminho, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Vida equilibrada é conscientização de que estamos com Deus e Deus está conosco. Ponto final. Ninguém tem que inventar mais nada. Irmão Adilson, mas será que eu não tenho que estudar mais para entender? Não tem não. Conecte-se com Deus dentro de você. E você vai encontrar a melhor Bíblia que existe no planeta Terra. A tradução inerrante, entendeu? Perfeita. Deus vai te dirigir cada passo. Acabou-se. Amém, queridos? E se eu ficar aqui, eu vou até de manhã, tá? Porque se eu ficar, a decisão vai ser amanhecer, não é? Então, é tão lógico, tão óbvio, né? Mas eu vou liberar vocês para vocês ir para casa refletir. Pensar o pensamento. Não é legal essa frase? Eu preciso pensar meus pensamentos. Eu preciso avaliar o que passa em mim. E à medida que eu for avaliando, eu vou recebendo luz. E o Senhor me iluminará para que eu prossiga na jornada da vida. Vivendo, vivendo, vivendo e vivendo. Até que continue vivendo fora daqui. Amém? Vamos agradecer a Deus esse momento?